Olá pessoal, hoje é segunda-feira, tem aula de matemática. Essa semana nós vamos falar sobre dois sólidos geométricos. Hoje vamos falar sobre, relembrar, né? Falar rapidinho sobre as pirâmides e amanhã vamos falar sobre os cones. Um é poliedro, o outro é corpo redondo, mas a construção é parecida, a ideia é a mesma, por isso são os sólidos dessa semana, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, só uma revisão, só para a gente passar, a gente está cumprindo aí com a determinação da CEDUC de fazer a nossa revisão, isso aí é assunto de OE, né? Então vale aí essa aula para te ajudar a resolver os probleminhas que aparecem lá nas OEs, tá bom? Então, vamos comentar aí sobre a pirâmide e seus elementos. São muitos, né? A pirâmide é um poliedro bastante complexo, tem mais elementos do que o cubo, o paralelepípedo, os prismas, né? De uma maneira geral, né? Nós temos um polígono, né? Num determinado plano, que a gente chama de base, né? Temos um ponto fora desse plano, que a gente vai chamar de vértice, e aí os segmentos de reta que vão unir esse ponto que está fora da base, do plano da base, aos vértices da base, né, vão ser as nossas arestas laterais, e com isso teremos as faces laterais, no caso da pirâmide sempre serão triângulos, né? E com isso a gente acaba construindo esse sólido aí simpático, que a gente conhece, né? Bastante. Então, a distância do vértice até a base é o que a gente chama de altura da pirâmide, tá bom? Arestas nós temos arestas da base e temos arestas laterais, né? Faces, temos as faces laterais, que são triângulos, e temos a base, que é um polígono qualquer, né? Por exemplo, essa pirâmide aqui desse desenho, a base é um hexágono, então a gente diz que ela é uma pirâmide hexagonal, né? Se fosse um quadrilátero, a base a gente diria que era uma pirâmide quadrangular, né? E assim por diante, tá bom? O nomes, né, aos bois aí. Beleza. No caso da pirâmide reta, né, que normalmente é a que a gente encontra aí nos problemas, a pirâmide reta, ela tem alguns elementos a se considerar. Você tem aqui, olha, esse raio, esse Rzinho aqui, ele é o raio do círculo inscrito na base. Considerando que a base seja um polígono regular, tá? Que seja um hexágono regular. Então a gente tem esse Rzinho aqui, que seria o apótema da base. Nós temos a altura da pirâmide, que no caso aqui ela baixa exatamente no centro da base. A gente tem o raio da circunferência, que estaria circunscrita à base, né? Nós temos a aresta lateral e temos o apótema da pirâmide, que é esse segmento vermelho aqui, que acaba sendo também a altura dos triângulos que são faces laterais, tá? Isso não está muito claro, não está muito legal lá no material que vocês receberam, não, tá? Eu diria até que está errado assim o que está escrito lá, mas não está muito legal. Gostei muito, mas como a gente está só relembrando, né, vocês vão perceber algumas coisas lá que não está legal, tá bom? Se a gente planificar o nosso sólido aqui, a nossa pirâmide, a gente vai encontrar essa figura aqui, né? Isso aqui é a base, né?
Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a área da base, eu preciso calcular a área desse hexágono. Então, para calcular a área da base da pirâmide, eu preciso saber calcular a área de polígonos, certo? Assunto que já ficou lá para trás. E se eu somar as áreas de todos esses triângulos aqui que são faces laterais, eu vou encontrar o que a gente chama de área lateral da pirâmide. Claro que a área total da pirâmide vai ser a soma da área da base com a área lateral, tá certo? Então, a área da base é a área do polígono da base. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, todos os triângulos, né? E a área total vai ser a soma da área lateral com a área da base, foi o que a gente acabou de falar. Beleza? Então vamos lá. Tem um exemplo aí para a gente falar sobre isso. Em uma pirâmide quadrangular regular, o que significa ser uma pirâmide quadrangular regular? Significa que a base é um quadrado, tá bom? Diz aí o exercício que a área da base é igual a 64 centímetros quadrados e a altura da pirâmide mede 3 metros. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Primeiro, letra A, ele pede para fazer um desenho que represente essa pirâmide. O desenho poderia ser esse aí. Tá bom? Representa aí uma pirâmide de base quadrangular, numa determinada perspectiva aí. Você pode ver essa pirâmide assim. Tá? A letra B, ele pede para calcular a medida do apótema da pirâmide. Lembrando que o apótema da pirâmide, ele vai ser a altura, né, desse triângulo aqui, ó, que é uma das faces laterais aí da minha pirâmide. Tá bom? Bom, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se x é a medida das arestas da base, né? E AP, o apótema da pirâmide, primeiro a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 64, porque a área da base é 64 centímetros quadrados, né? Logo, x é igual a 8, certo, pessoal? Estamos falando de aresta da base. Tá, espera aí que eu estou fazendo besteira aqui. Deixa eu apagar. Aresta da base. Vamos escrever embaixo, né? Porque fica esquisito aqui em cima. Fica aparecendo a aresta lateral, né? Então, ó, x é igual a 8. Agora, veja bem, se x é igual a 8, estamos falando de polígono regular, né? Então, esse cara aqui mede 4. Ok? Beleza? Eu quero o apótema da pirâmide, que é o AP, que é isso aqui. Beleza. E temos também que a altura mede 3, né? Tá. A altura da pirâmide seria isso aqui. Olha só como é que surge aqui um triângulo retângulo, né? Ó, esse triângulo aqui ele é retângulo. Então aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4, né? Também. E eu quero esse cara aqui, ó, que é o meu AP. Daí eu resolvo por teorema de Pitágoras, né? Outra coisa que a gente pode aproveitar aqui para corrigir, né? Tá errado, né? Onde eu peguei isso aqui é centímetros também, né? Não faz sentido uma medida estar em centímetros quadrados e a outra em metros, né? Então, ó, vamos corrigir aqui. Bom, ao invés de escrever 3 metros, vamos escrever 3 centímetros, ok? Uma corrigida aí. Bom, e aí usando o teorema de Pitágoras aqui, pessoal, a gente chega tranquilamente à medida de 5 centímetros.
Na verdade eu deveria ter mudado aqui para metro quadrado, né? Ele vai falar em metros o tempo todo. No caso é essa aqui que estava errada. Mas tudo bem. Dá no mesmo, porque o valor vai ser o mesmo. Tá certo? A letra C ele quer a área total da pirâmide. Bom, aí a área total a gente já viu que devemos calcular a área lateral, a área da base e somar. Então, vamos lá. A área total vai ser a área da base, que é 64, já tinha sido dito, né? Mas, veja bem, 4 vezes, por que 4 vezes? Porque minha pirâmide ela é quadrangular, então ela tem 4 faces laterais, né? E a área dessas faces, de cada uma dessas faces laterais, vai ser a base, que é 8, né? Lembrando que isso aqui mede 8, né? 4 mais 4. A base, que mede 8. A altura que a gente calculou, mede 5, né? Então, base vezes altura sobre 2. Lembrando que eu estou multiplicando por 4 porque as 4 faces são iguais. E por que são iguais? Porque a minha pirâmide ela é regular. Tá bom? Então, as 4 arestas da base são iguais. O polígono da base ele é regular. Então, as 4 faces laterais serão iguais, tá? Fazendo a continha aí, a gente vai chegar em 144 centímetros quadrados, né? Já que eu decidi trabalhar tudo com centímetro aqui, tá? Ok, pessoal? Beleza. Vamos lá. Volume da pirâmide. Formulazinha básica. O volume da pirâmide eu vou nos poupar aqui, né, da dedução, de demonstração de fórmula. A gente precisa saber que dada a área da base e a altura conhecidas, né, a área da base e a altura da pirâmide, basta pegar o produto dessas duas medidas e dividir por 3, e a gente encontra aí o que é o volume da nossa pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá legal? Então, ó, vamos, exemplo, né? Vamos calcular o valor aproximado da pirâmide de Quéops, considerando que a base é um quadrado, então é uma pirâmide quadrangular, regular, cuja medida da aresta é aproximadamente 230 metros e a altura aproximadamente 147 metros, tá bom? Então tá aí, ó. O que a gente vai encontrar? 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, sendo a base um quadrado, A ao quadrado, né, pessoal? Aqui, A ao quadrado, vezes a altura. Então, isso vai dar 230 ao quadrado, já que a aresta, né, da base é 230, vezes 147, que é a altura. Isso vai dar um número grandão pra caramba, né, que depois de dividir por 3, a gente vai encontrar 2.592.100 metros cúbicos. Lembrando que o volume, né, está na terceira dimensão, está na terceira potência. Tá bom, pessoal? Então, demos aí a nossa passadinha, conversamos um pouquinho sobre pirâmide, legal. Amanhã faremos o mesmo com os cones, ok? Então, beleza, pessoal, até amanhã.